Graças a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe muito mais a vocês. Deus abençoe muito, muito mais. Irmãos, nós estamos começando o mês de agosto com a perspectiva de novos ciclos. Agosto normalmente é um mês das novas gerações, da juventude. E nós vamos ter nesse mês jovens pregando também nas celebrações da noite. E vai ser uma bênção, uma festa. Eu quero sempre desafiar a você a apoiar esse trabalho. Então, se você pode, volte logo mais. Eu vou estar aqui junto com a juventude, nós vamos estar celebrando, mas é importante que você esteja também conosco. Nós começamos a ideia, então, das novas gerações com novos ciclos. Quando o Senhor colocou diante de nós o desafio da plantação dessa igreja, foi fruto de uma trajetória de mais de 18 anos trabalhando com jovens, cuidando de juventude. Deus colocou no meu coração o desejo de plantar uma igreja que dialogasse com as novas gerações. Sabe por quê, irmãos? Porque nós que somos históricos, tradicionais da Convenção Batista Brasileira, nós que vemos de uma tradição batista, a igreja segue uma linha doutrinária. Em algum momento, irmãos, nós deixamos de comunicar com as novas gerações. Intencionalmente. Deixamos de comunicar com as novas gerações. Isso foi um grande erro. Sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, o corpo, a comunidade, não deve ser uma igreja para crianças, porque ela não deve ser infantilizada. Não deve ser uma igreja para jovens, porque a igreja não deve ter somente um olhar para o presente. Não deve ser uma igreja somente para as pessoas com mais idade, porque a igreja não deve valorizar só o que já viveu. Mas a igreja deve ser uma igreja para todos. Para todos. A criança, isso responde o texto bíblico. Porque o texto bíblico diz que a profecia que está em Joel, é que ele vai derramar o Espírito sobre todos. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos vão receber do Espírito. Por isso, irmão, quando uma criança pega o microfone aqui e faz uma oração por dízimos e ofertas, a gente alegra o coração, a gente fica feliz, a gente sorri, a gente acha engraçado as palavras, mas a gente não pode perder de vista que tem poder de Deus na oração das crianças. Deus fala através de todos. E a gente deixou. Eu poderia só fazer uma pergunta: quem de nós não tem em casa, na família, nos familiares, um jovem que já esteve sentado nesses bancos, que já caminhou pela igreja, que conhecia isso aqui como poucos, mas hoje não vê nenhum sentido em estar aqui? Ele simplesmente desistiu da igreja. Todos nós temos alguém, sim ou não, irmãos? Todos nós oramos por alguém para que volte para os caminhos do Senhor urgentemente. Sim ou não, irmãos? O Senhor colocou essa chama viva no meu coração. Até o nome da igreja. Esses dias eu estava conversando com o pastor Evandro. Lembrei dessa história. Tempo que eu não pensava nessa história. Quando nos reunimos para conversar sobre o nome da igreja, alguém disse, surgiram uns 200 nomes, irmãos. Uns 200 nomes. Tanque de Betesda, Betânia, Monte Hermon, Monte Sinai, aquela coisa toda. A Bíblia de ponta a ponta.
igreja dos midianitas, de Melquisedeque, tinha de tudo, irmãos. E nós orávamos e o Senhor dizia ainda, não confirmava. Não confirmava. Até que eu fui pregar num congresso lá em Aracaju. E quando terminou aquela noite de congresso, eu voltei para o hotel que me hospedaram, deitei com aquilo do nome da igreja, e o Senhor me lembrou de uma expressão que eu citava muito do Bill Hybels, e que eu gosto muito ainda. O Bill Hybels diz assim: a igreja local é a última esperança do mundo. E como que destacando nessa frase, o Espírito Santo disse: igreja local. Igreja local. E aí eu voltei com aquilo, nos reunimos e eu disse: gente, acho que nós encontramos o nome. Igreja Batista Local. Igreja local. O Gesta, final de semana ele está aí, não sei se ele consegue ficar no domingo, mas final de semana ele me disse que vem por aqui, a gente já marcou um café. O Gesta, vocês conhecem? Ele disse assim: local nem é nome de igreja. E marretou o nome, gente. Deve ter uma turma que deve ter concordado com ele no coração agora, sim ou não, né? E aí eu disse: olha, sabe qual é a ideia? A nossa igreja está num lugar chamado Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. É uma ilha esse bairro, cercado por muitas comunidades. Nós temos aqui no final da Oliveira Belo, ali em Vista Alegre, polos. Aqui no final da Oliveira Belo, irmãos, tem bares temáticos. Se você passa às 2, 3, 4 da manhã, eles estão lotados. Sabe quem está lá? Os jovens que nós estamos orando para voltar a congregar na nossa igreja. E eu creio, irmãos, que eles virão. Eu creio que eles vão chegar. Que nós vamos chorar o testemunho deles aqui. Eu creio nisso. Eu disse: local, a nossa igreja, ela não precisa ser sagrada pelo nome. Nós não precisamos de um nome sacro. Qualquer pessoa, qualquer jovem, qualquer adulto precisa passar por essas portas com a leveza de saber que aqui é um local para eles. Agora, o que nós fazemos aqui, irmãos, a adoração, a manifestação do nome de Deus, a presença do Espírito Santo, a pregação da palavra, isso deve ser santo. E isso sim vai impactar as vidas quando entrarem por essas portas. E eu creio, muitas vidas ainda vão entrar por essas portas em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso. A gente começa agosto então com essa ideia de novos ciclos. Novos ciclos na vida, novos ciclos espirituais, pregando e propagando a mensagem do Evangelho. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. A partir do verso 1. Atos 20, verso 1. Eu vou meditar na palavra com você. O desejo do meu coração é que a palavra de Deus fale ao seu coração. Diz assim: passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo,
da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos. E 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Senhor, que a tua palavra nos fale ao coração nessa manhã. Que a manifestação da tua graça seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu aprendo muito com esse texto. Muito mesmo. Uma das coisas que eu aprendo com esse texto, que eu queria que você aprendesse também, é que o pessoal que vai ter filho ainda aí, o pessoal que vai casar, vai ter filho, tem um monte de sugestão de nome aqui para vocês, viu? Sópatro, Pirro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, mas o que eu mais gosto é Trófimo. Eu vou ficar feliz de apresentar o Trófimo aqui na igreja, viu? Então vocês que estão sem criatividade para nomes aí, a Bíblia é extremamente criativa, viu? Já ajuda vocês, não se preocupem, porque tem nome para todo mundo. E se alguém questionar, você pode falar, não, o nome do meu filho é bíblico. O que você está pensando, né? É Trófimo, mas é bíblico, né? Na verdade, então você tem um bom argumento aí para poder ficar tranquilo com isso. Irmãos, mas eu aprendo com Paulo. Paulo está numa jornada. E o texto nos revela como que o Espírito Santo conduz a gente. Esses dias, a Emily, depois no final eu chamo ela aqui para poder orar, a Emily me mandou uma mensagem depois do testemunho da Carol. A Carol deu um testemunho quando eu preguei aquela mensagem sobre trabalho aqui, aquela mensagem impactou mesmo os nossos corações, graças a Deus. E a Emily me mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, eu também tenho um testemunho. Eu disse, vai lá falar. Ela, de jeito nenhum, pastor. De jeito nenhum. Eu disse, então eu falo com você. E ela disse que estava num trabalho, e as coisas estavam acontecendo lá, e se encaminhando. De repente complicou e ela passou a ficar insatisfeita. Naquele período mesmo, Deus faz um grande milagre na sua vida. Ela é convidada para outro trabalho, passa no processo de seleção e agora já pode testemunhar que está sendo promovida, irmãos. Glória a Deus. Depois eu tenho certeza que com o tempo, porque não tem ninguém aqui na igreja que é mais introvertido do que eu. Eu sou a pessoa mais tímida que vocês conhecem aqui na igreja. E é uma verdade. É uma verdade. Depois ela vai contar esse testemunho aqui pra gente. E vai contar com detalhes. Vocês creem nisso? Amém? Pronto. Eu creio. Você falou amém, Emily? Só para eu entender. Falou. Pronto, então tá tudo certo. Já tá resolvido, irmãos. Depois ela conta para nós aqui com detalhes. Como que o Espírito Santo conduz a vida da gente? Eu aprendo com Paulo, irmãos, que tudo na nossa vida, nós que somos servos de Jesus, e servimos, entregamos a nossa vida ao Deus soberano, não existe, irmãos, acaso.
na nossa história. Você crê nisso? Aconteceu uma situação muito ruim, triste, desgastante. Puxa vida, aquilo não deveria ter acontecido. Eu, irmãos, já estou num lugar que eu creio que na soberania de Deus, nós ainda fazemos coisas que não deveríamos fazer e vamos a lugares que não deveríamos ir, mas se estamos na posição de servos de Deus, Deus está cuidando de tudo nos detalhes. O texto diz, começa assim: passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Que tumulto é esse? O tumulto que Paulo está vivendo e que é relatado por Lucas no texto de Atos, irmãos, que quando Paulo estava pregando em Éfeso, plantando a igreja de Éfeso, ele começa a pregar a mensagem libertadora do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus liberta, o Evangelho de Jesus torna a nossa mente livre. O Evangelho de Jesus leva a gente ao conhecimento e à visão das coisas com liberdade. O Evangelho de Jesus nos tira das prisões do mundo, da religião e nos garante, nos leva, nos conduz à liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Você pode dizer para o seu irmão, você é livre em Cristo Jesus. Nós somos livres. Qual é o tumulto? Paulo está pregando o Evangelho e eles adoram a uma deusa que precisa de prata, que requer prata, artifícios de prata dos cidadãos, das pessoas daquela cidade. Quando Paulo começa a pregar o Evangelho de Jesus, aquele movimento de adoração àquela deusa, aquele movimento religioso, ele cai por terra. Não tem mais sentido. Porque em Cristo Jesus as pessoas são livres. Livres. Demétrios, que é um dos empresários daquela cidade, é um dos artesãos, e enriquece às custas da ignorância do povo. Porque, irmãos, é fato, alguém que entra num processo de enriquecimento a partir de um discurso religioso, eu não quero generalizar, alguém que entra num processo de enriquecimento a partir do seu discurso religioso, está vendendo algo que deveria ser dado gratuitamente. Eu fazia contabilidade, foi a primeira faculdade que eu fiz, não concluí contabilidade, e eu era muito bom aluno. Meu pai dizia para mim assim: se você continuar com essa trajetória, estudando desse jeito, se envolvendo, engajado, você vai ser um contador que vai enriquecer. Bom, ali pelo quarto, quinto período de contabilidade, eu vou num congresso de juventude lá em Campinas. Deus fala comigo numa noite daquele congresso, meu coração explode e quando eu menos espero, eu já estou diante do altar, ajoelhado, respondendo ao chamado para ser um vocacionado, me preparar para o ministério, entregar a minha vida integralmente ao Senhor, ir ao seminário e então viver isso que vivo nesses últimos 26, 27 anos. Eu volto para casa, minha mãe é educadora religiosa da igreja, iberista, meu pai, engenheiro, trabalhava com elétrica, aposentado. Eu volto para casa e digo, eu recebi um chamado. E eles perguntam assustados, o que você está falando, Jean? Eu vou parar o que eu estou fazendo e imediatamente eu preciso parar, Deus me chamou. Eles tentam me dissuadir, dizendo, continue o curso, depois você faz o seminário. Eu disse, é urgente o chamado de Jesus para mim.
O chamado que Jesus tem para mim não é para daqui a 4 anos, 2 anos, sei lá quanto. O chamado de Jesus para mim é hoje. Meus pais, servos de Jesus, ainda relutantes àquela altura, um jovem começando a vida, dizem: se Deus falou com você, quem somos nós para dizer o contrário? Siga então o chamado que Jesus confiou a você. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jean, diz o meu pai. Se você, fazendo contabilidade, eu tinha a perspectiva de que você enriqueceria, indo ao ministério, eu vou te dizer uma coisa: prepare-se para os dias mais difíceis da sua vida. Porque o ministério é o maior privilégio que um homem, uma mulher pode receber. Mas não é para quem quer vantagem, é para quem quer sofrer em nome do Evangelho de Jesus. Seja fiel a Jesus, dedique os seus dias a Jesus e vá, avance. Foram eles também os meus financiadores para ir ao seminário. E são eles ainda, apesar de já estarem com Jesus, as vozes da minha consciência que dizem todo dia: permaneça firme e honre aquilo que Jesus te confiou. Passado o tumulto, após Paulo pregar esse evangelho que liberta, o evangelho não traz medo, o evangelho não é pregado com algemas. O que nos envolve, nos atrai e nos mantém aqui adorando a Jesus não é um discurso de medo: se você não vier, vai acontecer alguma coisa com você lá fora. Não, nós não estamos nesse lugar. O que nos atrai aqui é o amor a Jesus. O amor dele nos constrange, nos liberta todos os dias. Passado o tumulto, Paulo chama os seus discípulos. Já tem uma lição aqui, irmãos, para a gente passar rapidamente, que Paulo ensina para a gente. Sempre vai haver tumulto por onde a gente passar. No trabalho, se eu perguntar para você aqui agora, quem é a pessoa que tumultua no seu trabalho? Você tem um nome para dizer, não tem? Tem um nome para dizer. Você só não pode falar o seu, em nome de Jesus, irmão. Você não me diga o seu nome. Você não é, em nome de Jesus, a pessoa que tumultua lá. Quem mora em condomínio, irmãos, agora eu estou morando num prédio menorzinho, mas morava até pouco tempo num condomínio aqui de 4 blocos. Quem mora em condomínio e tem, como eu tinha e a Raquel tem, a coragem de participar de grupo de WhatsApp de condomínio, sabe o que eu estou falando, né, irmãos? Paulo, quando vê aquele tumulto surgindo, sabe o que ele faz? Ele segue adiante. Aqui já tem uma lição para a gente. Toda vez que surgir um tumulto diante de nós, a gente não pula na briga. Nós somos daqueles que, no final do mês passado, nós dissemos aqui, nós somos aqueles que temos e pregamos o poder da mansidão. Como que a gente ganha esse mundo belicoso, polarizado, violento, irmão? Sabe como que a gente vai ganhar o mundo? Quando aqui, sabe como a gente vai atrair os jovens, as novas gerações, os adultos, as crianças? Quando a nossa casa espiritual, a nossa igreja, for um lugar de mansidão, paz e graça de Deus, não vai ter tumulto no meio da gente, em nome de Jesus. Você pode me ajudar pregando para o seu irmão aí? Não vou fazer tumulto com você, nem adianta me provocar. Deus nem me provoca. Eu não vou fazer tumulto com você. De jeito nenhum, irmãos. Em nome de Jesus. Mas onde eu estou nessa mensagem aqui, e Paulo segue, e eu venho dizendo para você, nada é por acaso. O Espírito Santo conduz Paulo, depois do planejamento dele,
até Troade. Paulo faz um planejamento em Éfeso, não dá certo. Paulo faz um planejamento de voltar da Síria. Ele está na terceira viagem missionária quando tudo isso aqui acontece. Não dá certo. Até que ele pega um navio e vai parar em Troade. Não era o planejamento. Acontece o tumulto em Éfeso, depois os judeus conspiram contra ele, ele vai parar em Troade. Enquanto ele está andando, saindo daquelas confusões, Paulo está pregando o evangelho e plantando as igrejas de Jesus. Em Troade, irmãos, ele ministra a ceia àqueles irmãos e começa a pregar num culto. E aqui eu queria pausar a nossa reflexão. Ele começa a pregar num culto. Esse culto vai até tarde, até meia-noite. Da meia-noite, Paulo está pregando, irmãos. A igreja está cheia, o templo está lotado, as luzes estão acesas, está tudo acontecendo, é uma festa espiritual. Paulo está cheio do Espírito Santo, irmãos. Lá no terceiro andar tem um jovem chamado Eutico. A vida inteira, na minha infância, eu vi as pessoas questionando e iniciando os seus sermões, criticando Eutico, esse jovem. Eu nunca consegui ver essa perspectiva. Eu nunca consegui olhar para Eutico como um jovem aventureiro que queria fazer alguma coisa de perigoso lá no terceiro andar. Sabe por quê? Porque o texto diz que a igreja está cheia. Ao olhar para aquele jovem, eu estou vendo como um desses nossos aqui. Como Davi, que chega aqui 9 horas da manhã, já vai pegando o computador e ligando as TVs para poder passar a imagem para a gente, que estava aqui sexta consertando as coisas na igreja e tudo mais. Como esses que estão aqui servindo todos os dias. Irmãos, um jovem que fica até meia-noite na igreja, ouvindo pregação e está sentado no terceiro andar, ele quer muito de Jesus. Sabe uma coisa que a gente fez de errado, irmãos? E isso acabou com muitas das nossas juventudes. Acabou com muitas das nossas juventudes. A gente passou muito tempo criticando os jovens. Pela roupa, pelo gosto musical, pelo jeito de falar. Irmãos, uma igreja cheia de Jesus vai ter gente com mais idade que vai ver um jovem ainda cheio de energia e ao invés de criticá-lo, de apontá-lo, vai abraçá-lo, vai amá-lo, vai cuidar dele e vai dizer: fica perto de mim, pode vir aqui tocar o seu instrumento do jeito que você gosta. Irmãos, nós há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos nem guitarra, nem contrabaixo, teclado não tinha, principalmente bateria nós não tínhamos. Quando esse movimento começou a entrar nas igrejas, irmãos, que coisa, sabe o que nós fizemos? Com aqueles que começaram a trazer isso para nós e que tanto nos abençoa hoje. Tem uma geração de jovens da minha geração que, irmãos, estão perdidos no mundo hoje porque foram expulsos das igrejas. No dia Daniel estava falando de um jovem amigo dele, alguém da sua juventude. Eles têm uma banda há quantos anos, Daniel? 30 anos que eles têm uma banda. Então Daniel tem 45, 46, desde os 15 anos. Por conta de uma guitarra, por conta de um contrabaixo, as pessoas foram expulsas da casa do Senhor. Irmãos, e hoje o que nós fazemos nos nossos cultos? Tocamos o quê? Guitarra, tocamos contrabaixo, tocamos bateria. E por falta de sabedoria, nós expulsamos as nossas juventudes. Irmãos, não é possível que a gente faça isso.
A igreja precisa ser esse lugar que cuida dos jovens, que ama os jovens e que os prepara para que eles possam liderar a igreja na próxima geração. Às vezes, irmãos, as pessoas falam assim: pastor, por que você não chama a atenção das crianças quando elas estão falando no culto? Por que você, quando eu chamo, e de vez em quando eu trago propositadamente os pequenos bebezinhos para o templo? Eu tenho outra perspectiva. No meu tempo não era assim não, tá? No meu tempo, ai de mim aos 2, 3 anos de idade, se eu desse um gritinho, minha mãe fazia assim, o pessoal ouvia de vez em quando o das crianças, né? Sabia que estava acontecendo alguma coisa ali. Ou então, a palavra mais dita nos cultos era banheiro. Dizia assim: eu vou te levar no banheiro. Irmãos, por que eu não faço isso? Sabe por quê? Porque eu acredito na igreja como uma família. A igreja precisa ser uma família. O templo precisa ser a casa do Pai, onde nós, os filhos, estamos reunidos. É óbvio que não dá para ser sempre, mas de vez em quando as crianças virem aqui, fazerem os ruídos delas, é bênção. A gente deve louvar ao Senhor, porque nós temos crianças reunidas nessa igreja. Ah, irmãos, que coisa triste, sabe o que? Quando você vê um irmão da igreja criticando o seu filho, ou porque ele está levado, ou porque ele se desviou, seja lá o que for. Vamos fazer aqui um acordo? Vamos fazer um acordo? A gente nunca vai criticar filho dos outros nessa igreja em nome de Jesus. Sabe o que a gente deve fazer? Você vê que o irmão ou a irmã está com dificuldade, a criança está mais agitada. Irmão, em nome de Jesus, eu falo isso no meu coração com a mais profunda sinceridade que eu posso ter. É um acordo. Está vendo que o irmão está numa situação difícil? A criança está agitada, ao invés de olhar e fazer: ai meu Deus, está atrapalhando o culto. Sabe o que a gente deveria fazer? Levantar do nosso lugar, pegar aquela criança com amor, amá-la como sendo o nosso filho, o nosso netinho, o nosso sobrinho, seja o que for. Dar muito amor e dizer: vamos aqui um pouco. Você alivia o coração daquela mãe, daquele pai, você manifesta a graça de Deus sobre aquela criança, e nós nos tornamos uma comunidade saudável em nome de Jesus. Você está vendo que o filho do seu irmão, da sua irmã, está afastado? Se torna amigo dele. Manda mensagem para ele de vez em quando, no Instagram, no WhatsApp. Diz: olha, eu estou orando por você. Queria muito te ver lá na igreja de vez em quando. Vamos marcar um almoço, vamos encontrar. Irmãos, eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus vai agir através de você. Você crê nisso? Sabe o que acontece com o Eutico? Esse jovem que para mim estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ainda acontece um acidente com ele. Ele cai. Ele cai do 3º andar. Eu posso ouvir as vozes, alguns tristes, mas inertes, lamentando, dizendo: ah, que pena, caiu, ficou no meio do caminho, morreu. Posso ouvir as vozes de alguns dizendo: o que ele estava fazendo lá em cima? Porque mesmo no momento de dor ainda tem gente que pensa da pior forma. O que ele estava fazendo lá em cima? Irmão, sabe o que Paulo faz? Enquanto alguns dizem: ele está morto. O texto diz: ele está morto. Paulo sai do seu lugar, deita-se sobre aquele jovem, abraça aquele jovem e libera uma palavra sobre ele: não se preocupem, ele não está morto, esse jovem está vivo. Há um novo ciclo na vida de Eutico sendo inaugurado ali por Paulo. E nós, como igreja, irmãos, precisamos inaugurar novos ciclos na vida dos nossos jovens,
das novas gerações. Enquanto alguém diz para as pessoas, para eles, porque só vai para balada, só vai não sei aonde, está consumindo droga, está fazendo isso, aquilo, para ele não tem jeito. Você já ouviu as pessoas falarem isso? Sobre outros? Mas não eram cristãs não, né? Porque não é possível. Porque para o cristão não tem vida perdida. O cristão sabe que a hora que o Espírito Santo toca, é irresistível e irrecusável o chamado do Espírito Santo. Paulo, cheio de autoridade, deita sobre aquele jovem. Irmão, se diz, não se preocupem, ele está vivo. Nessa minha trajetória no ministério, irmãos, eu já vi muitos jovens que pareciam mortos. Jovens que as pessoas desistiram. Jovens que ninguém dava nada. E com o abraço da graça, hoje eles estão restaurados, renovados, firmes e fortes pelo poder do nome de Jesus. Eu poderia perguntar, quantos de nós já não recebemos uma palavra de um decreto de fim? Quantos de nós, na juventude, na vida, recebeu uma palavra dizendo, você não tem jeito, você não serve para nada. Mas alguém não acreditou nessa palavra. Foi até você, te abraçou, te amou e disse, venha comigo, não se preocupe, tem vida em Jesus para você. Sabe, irmãos, se a igreja, nós, eu e você, começarmos a liberar palavras de vida sobre as pessoas, elas vão receber vida em Jesus. Irmãos, a coisa vai mudar em nome de Jesus. Meu desafio essa manhã, para encerrar essa palavra, é o seguinte. Eu tenho uma palavra intencional nessa manhã. Eu queria que você procurasse jovens, os da sua casa ou os que você conhece que estão precisando de Jesus. E agosto a gente vai trabalhar nessa perspectiva de trazê-los até Jesus. Mas nós não vamos fazer isso. E aqui fica um conselho aos pais. Recebam essa palavra. Não faça isso criticando o comportamento deles. Esquece a crítica. A partir de hoje, você vai liberar palavras do tipo, tem graça de Deus sobre a sua vida. Eu acredito no projeto que Deus tem para você. E eu vou ver ainda o projeto de Deus se cumprindo na sua vida. Tem graça de Deus sobre a sua vida, e eu sei que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. 2 anos antes, irmãos, dessa experiência que eu contei aqui, do meu chamado, 2 anos antes, aos 16, 17 anos, aquela fase da pulsão, dos hormônios, de sair, eu comecei a sair com os meus amigos, ir para a noite, frequentar baladas, consumir álcool, chegar em casa de madrugada. Uma coisa, um dia minha mãe entrou no meu quarto, e disse assim, olha só, eu sei para o que é que Deus me deu você. Eu tinha um fluxo de sangue, o médico me disse que eu não poderia ter mais filho. Eu orei ao Senhor e pedi que Ele trocasse esse fluxo por um filho, e eu consagraria esse filho ao Senhor, para que servisse a Deus todos os dias de sua vida. Você foi gerado para gerar vida. Você foi gerado para servir a Jesus. Aquelas palavras de minha mãe, obviamente, me impactaram.
O Espírito Santo trabalhou o meu coração e a minha mente a partir daquelas palavras. E eu ainda ouço essas palavras quando deito a cabeça no travesseiro. Você foi gerado para servir a Jesus todos os dias da sua vida. Ao invés de você abrir a boca, levantar o dedo em riste e dar palavras, não estou falando de correção, de educação, nada disso. Estou falando de palavra de vida. Ao invés de você criticá-la por não estar na casa do Pai, eu quero te desafiar a fazer como Paulo. Abrace mesmo o seu filho, a sua filha, os seus jovens e diga: não se preocupe, tem vida de Jesus para você. Você não está morto, você está vivo, porque Jesus garantiu a vida. Você crê nessa palavra? Então fica de pé em nome de Jesus.